Vocês já devem estar informados a respeito do projeto que foi encaminhado pelo governo sobre a reforma da Previdência, a chamada PEC 06 de 2019. Bom, eu gostaria de realçar aqui dois aspectos. Quer dizer, o governo usa basicamente dois argumentos para dizer a importância e a necessidade da reforma. O primeiro é mencionar que a proposta ela vai reduzir os privilégios e ela vai melhorar as condições de quem ganha menos e exigir maiores sacrifícios de quem ganha mais, os chamados privilegiados. Em segundo lugar, o governo diz que essa reforma é fundamental porque, do ponto de vista do orçamento, do ponto de vista fiscal, a situação previdenciária ela é impossível, ela está completamente deficitária, explosiva e essa coisa toda. Na verdade, a realidade é um pouco diferente desse argumento. Quer dizer, o governo diz que vai atacar os privilégios, mas ele em nenhum momento mexe com essa proposta de emenda constitucional nos verdadeiros privilegiados da nossa sociedade. Quando ele diz que precisa mudar o regime geral da Previdência Social, a gente está tratando de 35 milhões de benefícios, de pensões e aposentadorias, cuja grande maioria, quer dizer, 85%, são de valores abaixo de 3 salários mínimos. Então a gente não pode considerar que o sujeito que ganha um salário mínimo, né, é a base da sociedade e quem ganha 3 salários mínimos, 2.700, por exemplo, é um privilegiado. De jeito nenhum. Os verdadeiros privilegiados, eles vivem com outras fontes de renda e eles são totalmente isentos de tributos e são beneficiados, né, pelo nosso sistema de impostos. E eles estão fora, né, da reforma previdenciária. O segundo aspecto é esse problema de uma suposta catástrofe fiscal, que também não é verdade. Quer dizer, por mais maldades que o governo tente implantar nessa reforma da Previdência, como, por exemplo, reduzir pela metade um valor que já é de um salário mínimo, quer dizer, ele diz que os idosos e que as pessoas deficientes, que têm direito ao BPC, o benefício da prestação continuada, vão receber R$400 por mês. Isso é um assinte, né? Não vale a pena nem discutir. Mas que esse tipo de medida resolveria o problema fiscal, e não é verdade, não resolve. Tá certo? Quer dizer, por mais maldades que o governo queira implantar, o fato concreto é que quem se aposentou, quer dizer, quem recebe aposentadoria e pensão em 2019, ou recebeu em 2018, vai continuar recebendo em 2020, em 2021, em 2022, porque isso é um direito adquirido e não pode ser mexido. Então, a verdadeira reforma previdenciária que o governo pretende fazer já está feita. Os servidores públicos, por exemplo, a partir de 2013, estão tratados igualmente aos servidores, aos seus trabalhadores do setor privado. Então eles vão receber no máximo o teto do INSS pelo Tesouro estadual, municipal ou federal, e o resto será feito com base numa previdência complementar, como já existe para os demais trabalhadores do setor privado. Então, na verdade, o governo está querendo criar um clima de catástrofe, né? Quer dizer, um alarmismo que não se justifica. Por quê? Porque a retomada do crescimento econômico, a recuperação do emprego, a recuperação das atividades na indústria, nos serviços, no comércio, na agricultura, é o único meio que tem para a gente recuperar as finanças do Estado de maneira geral e da Previdência em particular. Por quê? Porque a partir de 2015 foi quando a rede previdenciária começou a apresentar problemas de financiamento. Por quê? Porque você começou esse processo de desemprego. São 13 milhões de pessoas desempregadas, 27 milhões de pessoas em condições de mercado informal. Nenhum deles está contribuindo para a Previdência. Então é óbvio que a receita previdenciária nessas condições, ela cai. Agora, na hora que retomar o crescimento, as pessoas voltarem a trabalhar, em tese o sistema ele se reequilibra. Bom, é importante a gente lembrar o seguinte, que qualquer país do mundo, inclusive o Brasil, quer dizer, tem mudanças permanentes no mercado de trabalho, tem mudanças permanentes na sua composição demográfica, as pessoas passam a viver mais, então podem usufruir de benefícios previdenciários por mais tempo. Você tem uma redução da pirâmide, da base da pirâmide demográfica, porque as famílias estão tendo menos filhos,
Quer dizer, tudo isso é uma realidade e os países estão promovendo mudanças por conta disso. Só que esse tipo de mudança, como se diz na linguagem desse tema, é uma mudança transgeracional. Ela demora 20, 30, 40 anos para se realizar. Então não se justifica fazer no afogadilho, mirando simplesmente na redução de despesas e sem pensar por outro lado, por exemplo, no aumento das receitas. A gente já falou, quer dizer, os verdadeiros privilegiados da nossa sociedade não foram chamados para dar a sua cota de sacrifício, como o governo diz que todo mundo tem que dar a sua cota. Então é verdade, quer dizer, uma vez feito um grande debate na sociedade, quer dizer, chamando os trabalhadores, os aposentados, os especialistas, fazer um tema das alternativas para a reforma da Previdência, é óbvio, quer dizer, ninguém acha que é razoável uma pessoa que tenha 55, 56 anos e tenha um nível de vida razoável, urbano, etc., se aposente sem ter tido o tempo de contribuição ao longo da sua vida. Mas não é disso que está se tratando. Quer dizer, a gente está buscando identificar alguns bodes expiatórios e usando de demagogia para o conjunto da sociedade, dizendo que esses privilegiados é que estão quebrando a economia nacional, e não é verdade. Quer dizer, por exemplo, se diz que a maior conta deficitária do governo é a conta da Previdência. Isso também não é verdade. A maior conta deficitária, aquela que gasta mais, é a conta financeira, é a conta com pagamento de juros da dívida pública. O ano passado apenas foram 380 bilhões. Percebe? Quer dizer, e o governo não faz nada a esse respeito. Quer dizer, ele só mira na redução de benefícios de pessoas de baixa renda. E isso é um equívoco, quer dizer, não é a melhor forma nem de resolver o problema da Previdência e muito menos de resolver o problema da retomada da economia. Porque não vai ser essa reforma que vai fazer o PIB voltar a crescer, as empresas voltarem a investir de maneira nenhuma, porque ela não altera em nada a questão fiscal nos próximos anos. O que precisa é o governo mudar a sua orientação de política econômica e centrar na busca justamente da retomada do crescimento com a geração de novos empregos.